Interação com o Lucas. Galera, sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui também hoje em horário especial, né? Por que é que a gente está em horário especial? Né? Acho que temos assuntos muito, Né? Assuntos muito importantes. muito quentes, né? Sabem, né, quem viu nossa divulgação do vídeo de hoje, né, da conversa de hoje, a gente colocou assim, por que alguns homens odeiam as mulheres, né? E aí também reduzimos para psicanálise, amor, ódio, todas essas coisas. Porque acho que estamos vivendo uma época difícil, né, Sharon, para falar do feminino, para falar de direitos, para falar de sensibilidade. Acho que sempre foi difícil ser mulher, né? Mas ultimamente, não sei se porque também as redes sociais estão, né, fazem com que as informações cheguem mais na gente, mas tem sido muito difícil. Acho que a vida cotidiana, né? Análise da vida cotidiana tá aí. A vida cotidiana das mulheres também, nós temos que fazer mais forças, né? A briga é grande. Né? E o que é, se a gente pensar na psicanálise, né? O que é a mulher, o que é o feminino, né? Vocês sabem que aqui a gente tem esse interesse em discutir todos os assuntos à luz da psicanálise, né? E muitas vezes a gente pensa que o Freud, ele esqueceu da mulher. O Freud não falou das mulheres, ou que o que ele falou de forma equivocada. E quando a gente lê a obra, nós percebemos que não é bem assim, né? O Freud disse num certo ponto, né? Eu acho que era sobre o amor. Ele tem 3 textos sobre o amor, parte 1, 2 e 3, onde ele também fala das relações de objeto. E aí ele fala de uma dificuldade que ele tinha em compreender as mulheres. E eu acho isso de uma humildade tremenda, porque nós sabemos que nós, mulheres, não somos fáceis de compreender. Nossa complexidade, né, mental, aquela coisa de que as mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e homens não conseguem, é um dado de realidade, né? Homens pensam em corredor, né? Nós mulheres pensamos de forma ampla, não por acaso muitas mulheres ocupando cargos de liderança e sendo chamadas muitas vezes para ocupar cargos de liderança com o parêntese de que eventualmente ganhando menos, né? Mas por que mulheres são chamadas a esse trabalho? Porque tem uma visão mais geral dos contextos, né? Mas tu acha que essa visão mais geral dos contextos, ela é interna ou também é moldada pelo que a gente viveu a vida inteira, né? Nós precisamos aprender a fazer isso. O que me parece, tá? Que a questão da maternagem exige isso. Homens podem maternar, mas só mulheres podem parir. E acho que essa é uma grande diferença. Né? Mulheres podem parir e a preocupação que se tem sobre aquele que foi parido, ela é no mínimo uma preocupação biológica de fazer aquele ser sobreviver. É instintivo, né? Instintivo, porém o amor materno não é instintivo. Agora as pessoas estão começando a falar, desmistificar as questões da maternidade, desmistificar a gravidez como não sendo uma coisa linda só, uma coisa que passa, né, que tem muito trabalho para. Mas a Elizabeth Badinter, antropóloga, não me lembro o ano do trabalho dela, depois eu posso até procurar. A Elizabeth Badinter tem um livro chamado O Mito do Amor Materno. Então, a partir do momento que existe uma obra pronta sobre isso, só não sabe quem não quer. Né? E hoje a gente vive essa época de um volume grande de informação e de muito pouco conhecimento, de muito pouca sabedoria, né? Então, o amor materno é um mito, né? Seja esse amor não é instintivo, ele não é natural, ele não é automático, ele é uma criação. O amor é uma criação, mas o ímpeto do cuidado é de bicho, porque bicho cuida. Né? A leoa, a gatinha também. Ela era pra cuidar, né? E eu vou te dizer, a gata e a leoa, né? Porque eu vejo mais documentários de leõezinhos do que de outras coisas, e gatos eu tenho em casa, e a gente sabe. Eu já vi a minha gata defendendo os filhotes de medo dos outros bichos que pudessem atacar, porque tem toda essa coisa, né? E a gente pode trazer um biólogo também, porque eu acho muito interessante essa questão, né? Ela protege. Tem um dia que a leoinha larga os bichos e te vira, mas quando eles estão prontos,
enquanto bichos, né? E a gente às vezes tem lidado com as nossas crianças também como se fossem bicho, né? Dizendo que com 3 anos tá livre. Só que não tá. Então a gente está levantando aqui um monte de questões, né? Que são questões que voltam para o feminino. Como é que nós chegamos a essa conversa? Né? A mulher, ela pare. Ela não precisa necessariamente amar, mas ela tem que cuidar. Então eu acho que essa nossa capacidade de cuidar, isso é a Érica falando, tá? Nossa capacidade de cuidar nos transforma em alguém amplo. Entende? Porque quando tu cuida, tu cuida. Se andou, se comeu, se limpou, se fez, se vai bater, se vai cair. Ah, mas o homem também tem que fazer isso. Tem, mas eu acho que isso é mais natural na gente. Não sei, diz aí. Não, acho que sim, acho que tem uma grande diferença, né? Aquilo que a gente fala, nada é mais maluco do que ter um outro ser dentro da gente. E saber que a gente esteve dentro de um outro ser. Né? Isso, compreender isso, acho que muda tudo. Muda tudo. Então, realmente, parir outro ser humano é uma experiência... Nem tem nome. É uma experiência sem nome. Sem nome, assim, Exato. né? Botar outra pessoa no mundo, aí tu olha aquela criança, aquele nenezinho, que... Como é que cabia aquilo ali dentro da barriga, né? Como é que aquele ser que agora tá 2 minutinhos já tá respirando, não precisa mais, estava conectado contigo, né? Então, eu acho que isso é muito... muito maluco. E isso mexe com a cabeça de alguém que pare, né? Que a gente tem toda a informação científica sobre a depressão pós-parto, sobre a psicose pós-parto, sobre o puerpério, que agora está se falando muito de puerpério, coisa que não se falava há 10 anos atrás, não se falava tanto de puerpério quanto se começa a falar agora. E nós, nas faculdades de psicologia, a gente escuta o puerpério desde o desenvolvimento 1. Né? E aí fica aquela coisa papo de psicólogo. Mas o puerpério é o período essencial para o desenvolvimento tanto da mãe quanto da criança. Porque são os primeiros períodos de vínculo, ali tem que começar o vínculo, e a mulher está completamente desnorteada hormonalmente, emocionalmente, mas tem que estar ali. Né? Ah, mas o pai também tem que estar. Ou uma rede de apoio. Com certeza, mas essa relação que a Sharon traz de estar dentro de alguém, de estar conectado fisicamente com alguém, é um dado muito importante e um dado muito angustiante. E é um dado que fica, né, registrado para sempre. Para sempre. Em algum momento tu Exato. teve lá dentro de alguém. Exatamente. E não quer dizer em termos de trauma, por exemplo, uma criança adotada. Uma criança adotada, ela também saiu de dentro de alguém e ela também tem registros do que foi aquele período. Obviamente não são registros conscientes, mas ela tem registros, ela esteve ali. Né? A gente não pode negar isso. Ah, isso quer dizer que vai ter problema? Claro que não. Né? Mas temos que saber disso. E a gente acaba, né, a gente está se encaminhando também um pouco para essa conversa de maternidade que a gente queria ter feito, né, lá na época do Dia das Mães, mas nós não fizemos porque tivemos uma série de imprevistos, né, sociais aqui no Rio Grande do Sul, né, então acabamos não falando, mas para falar de por que alguns homens odeiam as mulheres e até por que algumas mulheres odeiam as mulheres, não por acaso a sociedade vem trazendo o conceito de sororidade, vem trazendo a pauta, vem discutindo, não por acaso, porque as mulheres também se machucam umas às outras. Não só homens machucam mulheres, mas as mulheres também se machucam. Numa proporção, obviamente, muito menor e com muito menos impacto, né? A ideia é essa, né? A gente discutir um pouco de onde vem essa destruição, né? De onde vem essa necessidade de destruir o feminino. A gente está vivendo uma época de muitos questionamentos sobre isso, né? Sobre, especialmente, a questão do corpo da mulher. A quem pertence o corpo da mulher? Qual seria a resposta mais óbvia? A própria mulher. A própria mulher. Mas se legisla no Brasil e no mundo sobre o corpo da mulher. E não se legisla pelo corpo do homem. Pelo corpo do homem. Né? Acho que não conheço, não me lembro. Por favor, se alguém lembrar, coloque nos comentários. Por favor. Curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Né? Se existe alguma lei no mundo que legisle sobre o corpo do homem. Não há. Os estudiosos, nossos amigos, advogados, estudiosos da lei, não lembraram. Né? A gente perguntou, ninguém lembrou. Mas pode ser que tenha. Se alguém souber, nos fala. Por favor. Porque é chocante ser mulher.
e tu tem 2 filhas mulheres, eu tenho uma filha mulher, e o que nós temos visto na sociedade contemporânea assusta sobre como vão lidar com as nossas meninas e com as nossas mulheres, né? E aí eu e a Sharon conversamos muito e desenvolvemos algumas hipóteses, né? Todas elas baseadas na literatura, e a gente está abraçada nos livros aqui hoje, que é porque este podcast, ele é de livros, ele não é de vozes da minha cabeça, né? Então, quando eu falei ali inicialmente, o Freud, ele mesmo diz, ele não se estendeu sobre as mulheres, ele não desenvolveu teorias sobre as mulheres, mas ele desenvolveu, que vocês sabem, quem não sabe, a teoria do complexo de Édipo, né? Baseado na mitologia. E a Melanie Klein, que é uma das seguidoras do Freud, uma das representantes da escola inglesa de psicanálise, a Melanie Klein, ela é uma das primeiras mulheres psicanalistas, né? Na sequência do Freud veio ela, né? Entre outros homens, né? Mas ela foi uma mulher também, além do seu tempo, porque ela se divorciou numa sociedade, ela se divorciou em 1920, 25, né, na Europa, né, então ela teve uma série de preconceitos na própria instituição psicanalítica, né, mas ela, por ser uma mulher, ela desenvolveu nos textos dela o complexo de Édipo no menino e o complexo de Édipo na menina, mostrando as diferenças, coisa que o Freud não fez porque não se deu conta também, não fez porque não teve tempo, enfim, mas ela fez. Sim, ele fez muitas coisas, E ele fez muitas outras coisas, como escrever, né? 23 volumes. Exato. Né? À mão. E nós que gostamos de Melanie Klein, a gente brinca. O Freud é o pai da psicanálise e a Melanie Klein é a mãe, né? É isso que a gente brinca. Embora, se a gente for ver a história da Melanie Klein, ela teve muitos problemas com a filha. Que, inclusive, também era psicanalista. Embora tenha problemas com a mãe, se tornou psicanalista, né? Problemas de muito ódio e de muita inveja. Muito ódio, muita inveja, né? E de onde é que nasce o ódio e a inveja, né? Tandã. Tanana, pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Vem no leite. Então. É né? da teta. Uhum. O que todo mundo fala quando fala em psicanálise? Qual é a primeira inveja? A inveja do pênis. Do pênis, Claro. né? Inveja do pênis. E a Melanie Klein vem dizendo assim, ó. Não, pênis? Não, meus amores. Vocês têm inveja do seio, não do pênis. Isso muda a vida. Isso muda a vida, isso muda a perspectiva, e isso nos ajuda a responder o que a gente está tentando discutir aqui hoje. Porque o pênis, ele faz coisas bem interessantes. Mas o seio alimenta. O seio dá comida. O seio sustenta. Ah, ok, sem o pênis não tem bebê. Mais ou menos, né? Hoje em dia, mais ou menos, né? Exatamente. No tempo da Klein e do Freud, só dava para ter bebê com pênis. Hoje dá para ter bebê de N maneiras. Né? Então, o papel do homem vem sendo bastante, né, desgastado, eu diria, né? Acho que todos têm a sua importância, sem dúvida, e como disse uma autora, né, que essa semana foi acusada de ser feminista, né, e que feminista... Como se fosse uma coisa horrorosa, né, ser feminista. E que feminista não gosta de homem. Elas não, só um pouquinho, eu adoro o homem, dá licença, adoro, e eu também, viu, tô na fila, adoro o homem, dá licença. Adoro meu marido, ó, né? Maravilhoso. Perfeito. Tá me vendo que eu sei. Né? Adoro o homem, nem por isso não deixo de ver os defeitos deles, mas... os homens têm perdido espaço. E não estamos defendendo o homem, ai, coitadinhos, estão perdendo espaço, não é isso. Mas estão, né? Mas estão perdendo um espaço que eles ocuparam indevidamente. Indevidamente, exatamente. Né? Porque nós fomos, né, mandadas para dentro de casa, apenas de casa, e eles ocuparam os outros espaços. Então, o espaço que está se perdendo não é um espaço... Conquistado genuinamente, é conquistado na guerra, né? É. Aí fica, não é um espaço honesto, né? Beleza, quando a gente fala em direitos iguais, né? Claro, o ideal é que todos tivessem direitos iguais, não só homens e mulheres, mas homens, mulheres, negros, idosos, pessoas portadoras de deficiência, e a gente sabe que não existem direitos iguais. Porque as pessoas não são iguais. Exato. Não dá, é a máxima do direito, né? Não existe direito igual porque as pessoas têm necessidades distintas. Exato. Tu não pode tratar um homem e uma mulher da mesma forma. Um homem não pare. Exato. Né? Não dá pra comparar. Sim, não, é incomparável, são coisas distintas, né? Exatamente. Sempre vai ter
uma incongruência. Uma disparidade, Claro. né? E o que, de repente, os radicais dizem, que a gente já ouviu também, é: querem direitos iguais, então vem descarregar um caminhão de cimento também. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, entendeu? Mas não é essa questão, entendeu? Eu descarrego um caminhão de cimento, mas tu consegue amamentar e dar maternagem para uma criança, ou tu vai largar e pagar uma pensão de 100 pila? A gente carrega cimento. Podem nos odiar, né? Como sempre a gente fala, não tem problema. Mas a questão aqui é técnica e teórica. A questão é de fundamento. A questão não é o que a Erika acha ou o que a Sharon acha. Existe um fundamento, né? As mulheres, para Melanie Klein, daí voltando, para Melanie Klein, as mulheres são centrais, sim, porque elas têm a capacidade de gestar, de parir, de alimentar, que são coisas que o homem não tem. E isso gera inveja. E a inveja que gera não é inveja. Fulaninha tem inveja porque a outra comprou um carro. Não é inveja nesse sentido, mas é uma inveja fundamental, uma inveja da capacidade da outra pessoa. Da capacidade de criação. Exato. Né? Capacidade de vida, né? De criação, de criatividade, de nutrição. Essa inveja é a inveja kleiniana, a inveja que está nos livros, né? Que surge em qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Quando a gente diz que a fulana tem inveja do carro, não é inveja do carro, é inveja da capacidade daquela pessoa de ter conseguido aquele carro. Por que aquela pessoa consegue e eu não consigo? Né? E às vezes não é nem uma questão de dinheiro, às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas ela não consegue comprar o carro, ela se desorganiza, não sei o quê. Então é pra gente ver como um conceito tão clássico, ele tem facetas que a gente desconhece. Fulano tem inveja de mim. Primeiro que eu não sou o centro do universo, né? As pessoas gostam. Mas digamos que tenha inveja do quê? Inveja de uma capacidade que eu tenho e que a outra pessoa não tem. Né? E nos filhos isso acontece. O que se fala muito? A Klein tinha problemas com a filha. O que se fala muito? Da questão da relação de competição entre mães e filhas, mães e meninas, né? Tu tem menina e menino. E tu sabe, tu vê a diferença. Tu tá sendo sexista ao dizer isso? Não. Tu tá vendo, né? Porque faz parte do desenvolvimento. Eles são iguais? Teu menino, tua menina? As tuas duas meninas são iguais? Absolutamente diferentes. Entendeu? Então, Não, né? tu também tem, né? Sim, tenho duas meninas, né? Que são diferentes, né? E que a gente vê que rola essa questão da identificação que é a Melanie Klein. Por que a gente fala da vida pessoal da gente? A gente não vai falar de paciente. Paciente a gente vê direto, mas não vamos aqui falar disso. Esse não é o tema, né? Não é o tema falar de paciente, né? Mas Por favor, colegas, não falem, né, de pacientes. Não filmem pacientes. Mas ele autorizou, não filme igual. Né? Dá até pra perder o fio da meada, né? Mas quando se fala da relação de mãe e menina, sempre fala, sempre tem problema na relação de mãe e menina. E tem mesmo, né? Da mãe e do menino não tem tanta, da menina e do pai não tem tanta. A base disso é complexo de Édipo, tanto freudiano quanto kleiniano. Essa é a base dessa história toda. Porque a menina entra numa competição com a mãe que o menino não entra. Porque o menino tem o pinto dele e ele não se importa quem tem o quê. Agora, mãe e menina, as duas não têm pinto. Então, elas têm que competir, né? Assim como o menino e com o pai. Que os dois têm pinto. Né? Exatamente. Fica a briga de quem, né? E fica, o pinto, de quem é o pinto maior, né? Enfim. Homens fazem isso até, né? Fazem concurso de mijo até... Quem mija mais longe. Né? Mais ou menos. Tá? E as mães e as meninas também têm isso. Tudo isso que a gente tá falando... Vocês devem estar pensando, né? Onde é que elas vão chegar? É que tudo isso que a gente tá falando parece que, olhando separadamente, parece muito tabu. Como que vai dizer que a menina compete com a mãe, né? Como vai dizer que o menino compete com o pai? Compete porque é normal, faz parte do desenvolvimento, tá se testando. E observe bem que nós estamos falando, a menina compete com a mãe, não é a mãe que compete com a menina. Acontece também, né? Muito mais. Não deveria, mas acontece. Muito mais do que a gente gostaria são as mães adultas, e aí não leiam só se é apenas mães, mas adultas, ou adultos competindo com as crianças, quem chora mais alto, quem consegue mais o quê. Então nós estamos falando, a gente sempre vai falar aqui partindo da normalidade teórica, do que se espera numa linha, do que né? É típico, do né? que é do que típico. Deveria ser típico. Exato, né? Então, nós estamos incrementando essa competição, mas ela existe.
né? E no momento que a gente sabe disso, a gente consegue compreender outras relações. De novo, por isso o cotidiano, porque nós vamos ver isso nas nossas relações, né? Mas Fala. Essa competição, inclusive, ela precisa existir, ela tem que existir, ela precisa ser saudável para que no futuro não se, né? Não se torne uma adulta destrutiva. Uma adulta destrutiva e uma adulta querendo destruir aquela criança. Né? Aí vem, né, aqueles temas, a mãe narcisista, que não é o caso da gente conversar sobre isso, porque também se, né... Envolve muitas outras coisas, envolve um podcast inteirinho sobre. Então, mas é preciso que exista, né? Porque a criança ensaia na infância o que ela vai fazer na adultez. Né? E a competição existe na vida adulta. Existe. Mais destrutiva ou menos. Exatamente. Né? E aí, nosso papel é preparar as nossas crianças, né? Como profissionais e como pessoas também, preparar para que elas lidem com isso. E como que a gente prepara? Não sendo destrutivo com elas. Coisa simples, né? Que às vezes a gente tá entrando, mas a gente sabe, eu sei onde é que a gente tá indo, a gente já chega lá. Quando a criança diz pra mãe, te odeio, não sei o quê. A mãe diz, eu que te odeio, né? Eu vou me embora. Todo mundo já fez isso, né? Que nem a história do bicho-papão vai te pegar. A gente sugere que não faça isso, sabe? Não faz, porque isso vai deixar a criança insegura. Tem outras maneiras de educar. Tem a tal lá da educação positiva, disciplina positiva, são nomes novos para coisas antigas, né? A gente tem que ter respeito. Coisas que a psicanálise já fala. Já fala há muito tempo. Que realmente funciona, são coisas importantes, né? A criança tá fazendo birra no shopping, não vira as costas e vai embora, vou te deixar e tu fica, então. A gente, né? Não, mas é isso, porque as pessoas querem ouvir isso, né? Quando eu escuto os meus podcasts, eu quero que faça sentido para mim, né? O que me faz ficar escutando, né? Porque tudo... Aquele ditado máximo, né? Que o chão da infância se pisa eternamente. Exato. Então, assim, o que está acontecendo hoje e a destruição dos corpos das mulheres, sejam por homens ou por mulheres, né? Tem um fundo. Tem. Né? Tem. Como a gente diz, né? Que não é que a psicanálise ela seja determinista, né? Porque aconteceu X, como é que tu é X coisa hoje que tu vai, que aconteceu Y no passado. Exato. Mas se tem algo hoje, é porque tá lá no passado. Sim, tem uma origem. Uma coisa de hoje não começa hoje. Né? Exato. O ódio de um homem contra uma mulher ou o ódio de uma mulher contra as mulheres não começa hoje. Mas, Érica, que ódio. Que ódio que as mulheres têm das mulheres. Bom, é só a gente pensar que tem mulheres legislando no Brasil e no mundo sobre corpos de iguais, outras mulheres, como se mulheres não fossem. Porque desconhecendo, ignorando, né? Ignorando as características e as necessidades femininas e cortando cabeça, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Isso é atemporal. Né? Então, como é que a gente pensa assim, como que uma mulher consegue ser tão ignorante, no sentido de ignorar, como uma mulher consegue ser tão ignorante ao ponto de massacrar uma igual? Aí a gente volta na inveja da mãe e da menina. Por isso a gente estava falando da inveja da mãe e da menina. Ah, mas não é a filha que está dizendo. Não. Mas quando eu quero destruir outra mulher, é porque eu não me sinto à altura do que aquela outra mulher tem. E aí eu só me resta o quê? Morder, bater e chamar de boba feia. Só que aí quando eu tenho o poder na mão, eu quero machucar. Eu quero prender, eu quero estigmatizar. Né? Todos atos muito cruéis, né? Exato. E que a gente vê na infância. Exato. Criança é cruel. Criança é cruel. Né? Essa é uma realidade. Tão linda, tão fofa. E cruel. E cruel, né? Criança morde, criança bate, criança, né? Xinga, bota num canto, faz divisão. Então, quem tem filho pequeno sabe que isso acontece. Então, o que acontece? É preciso que haja uma educação respeitosa para que os adultos não sejam as crianças que não sabem aonde colocar o seu ódio. Por isso que quando a criança diz, mãe, te odeio, a gente busca ela, permite que ela sinta o ódio, a gente não permite que ela desrespeite, porque a gente não permite que a criança bata no rosto da mãe, ou do pai, ou do amiguinho. Não é isto ser
psicanaliticamente orientado para educar uma criança, não é isso. Respeitoso não é ser conivente. Conivente, exatamente. Porque daí, o contrário, o que é o contrário que acontece? Ah, eu sou super legal com meu filho, eu deixo ele dormir na minha cama eternamente, eu deixo ele andar pelado se ele quiser, eu deixo ele me bater, não tem problema. Então, nós estamos vivendo esses extremos, né, em termos de referência, né? Vivemos uma época de muito pouca referência do que é certo, do que é errado. A gente sabe que tem flexibilidades no certo e no errado, mas por que eu e a Sharon, nós falamos para vocês baseados no que grandes pensadores já disseram, né? Para que a gente também não se... A gente tem que ter um norte, a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Então a gente acredita nisso, né? Então, como a Sharon estava dizendo, para que a gente não destile ódio quando for adulto, a gente precisa ter sido acolhido por alguém, né? E aí, quando eu vejo mulheres ou homens machucando mulheres, eu só consigo pensar que foram pessoas machucadas. Porque uma pessoa que não tenha sido machucada não machuca. E isso não é tirar a responsabilidade. Exato. Não é isso, exatamente. Né? Adultos são responsáveis pelo que fazem. Exato. Mas é poder entender, né? Da onde vem, qual é o fundo. Exatamente. Né? Da onde vem tanto ódio, da onde vem essa necessidade de destruição, de machucar, né? A quem que essas pessoas estão querendo machucar? Exatamente. Né? Porque é uma coisa tão primitiva, né? É muito primitivo nós pensarmos que... vamos pensar que... Vamos resumir, que alguém legisle sobre nossos corpos. E que legisle de uma forma ruim. Não para o benefício, não para a saúde daquele corpo, mas para a destruição daquele corpo. A gente quer acreditar que quem legisla, legisla pelo bem, né? Pelo desenvolvimento. Né? E nem sempre é assim. A gente espera pais bons, sempre, né? Mas temos vivido no Brasil e no mundo, acho que um aumento de muita maldade, eu diria, né? São palavras que vocês podem pensar que não são palavras psicanalíticas, né? Mas sim, maldade é uma palavra psicanalítica, ignorância, estupidez, curiosidade, são termos psicanalíticos, né? E que se encaixam no que nós estamos falando. Né? Porque quando eu disse ali atrás, né, pessoas que ignoram, é nesse sentido, ignorância no sentido de ignorar, de não saber, né? E não só de negar, mas no sentido de não consigo ver. Por exemplo, as fake news são um exemplo de ignorância. Né? Eu vejo que não é, eu tenho informação que não é, botaram 10 especialistas na frente sobre determinado tema e a pessoa segue com a mesma ideia. E aí essa ignorância leva a um comportamento estúpido. Exato. Né? A estupidez de não conseguir, né? Enxergar, concatenar. Né? Né? De novo, não é aquela estupidez do senso comum, de que pessoa estúpida, que às vezes até é, né? Uma estupidez também, que pode até ser física, assim, de pessoa que, né, truculenta e tal, mas até isso vem de uma base fraca, né? Uma pessoa sem base, vamos dizer assim, sem base emocional, né? Quem insiste na ignorância, né? Errar é humano. 2 vezes é burrice, né? 2 vezes é ignorância, querer ignorar. Porque quando eu te mostro, né, Sharon, 10 profissionais renomados, estudados, de diversas religiões, falando sobre um tema, concordando sobre um tema, e tu me diz, não. Vozes da minha cabeça é melhor. Vozes da minha cabeça é melhor. Como é que é o nome disso? Inteligência que não é, né? Não é inteligente essa pessoa. Não pode? Não pode. Porque qual é o conceito de inteligência, né? Inteligência não é de saber a resposta, é de saber procurar. Saber a resposta, o macaco, o papagaio responde. Repetiu, o papagaio repete. Né? Imitar comportamento, o macaco imita. Inteligência é saber buscar, é saber ver a origem daquilo, se aquilo ali. Então, quer dizer, a gente tem visto pessoas muito pouco inteligentes. Porque aceitam a primeira resposta que vem. A despeito de toda a informação, né, que a gente tenha na sequência. Zero curiosidade. Né, ou uma curiosidade malévola. É sempre... Da fofoca. É sempre os extremos, né? Isso. A curiosidade, ela só se manifesta
dessa parte mais, né, da maldade. Isso, da futrica. Da futrica. Agora, né, uma curiosidade que seja criativa, que crie algo, que produza algo, né, a não ser fake news. A não ser fake news. Que daí entra na futrica, que entra na fofoquinha. Exato. Porque fulano diz que fulano disse. Exato. E isso que a gente está falando tem a base no Bion, né? Que o Bion tem um texto intitulado Estupidez, Ignorância e Curiosidade. Ou noutra ordem, mas esse texto é dele, né? E é onde ele fala sobre isso. Ele fala que uma das manifestações primitivas da nossa personalidade é quando a gente usa essas três alternativas aí. Quando a gente insiste na ignorância, que leva à estupidez, e a curiosidade é uma curiosidade rasa, fofoqueira. Essas são manifestações do nosso lado mais primitivo, portanto, mais burro. Entende? Então, quando é que o Bion escreveu sobre isso? Não vou lembrar. Pouco antes da década de 60, talvez. E nós aqui chovendo no molhado, sabe? Tentando entender, porque, gente... Não estamos inventando a roda. Não estamos inventando a roda. E a gente está colocando essa lente psicanalítica em cima do que a gente vive. Porque a história das fake news estouraram lá na pandemia. Né? Foi onde estourou a fake news. Ou não sei antes. Ou antes Foi antes nas eleições. Nas eleições presidenciais do Brasil de 2018, né? Foi. Sim. Né, digo no Brasil porque nós temos audiência em outros países, acho tão legal, né? Então, né? E nos Estados Unidos também foi em torno de 2018, né? Sim. Foi na mesma época. Foi na mesma época, assim, o estouro das fake news, né? E aí, então, eu entendo que desde lá a gente não ficou melhor, né? A gente só ficou pior. A gente como ser humano, né? Porque nós temos visto uma série de retrocessos, né? E um dos retrocessos que... E é um Desculpa. Vai. É um retrocesso mundial. Mundial. Existe uma onda, né, mundial sobre essa coisa que é botar em caixa, né? Botar a mulher de novo numa caixa, principalmente a mulher, né? Principalmente a mulher, exato. Mas botar a mulher de novo nessa caixa, botar a mulher num lugar subjugado, né? Num lugar, né, de que ela não pode escolher o que ela quer, ela não pode continuar evoluindo. A gente tá subindo. Parece que chegou demais, né? Foi muito, né? Doeu. E tu fala isso, me lembro também que várias outras categorias estão sendo colocadas em caixas novamente, né? A ânsia pelos diagnósticos é uma tentativa de colocar em caixa, por mais que um diagnóstico bem feito ajude a tratar, e precisa ter diagnóstico, nós falamos isso desde o primeiro, precisa ter diagnóstico para uma pessoa ser bem tratada, mas existe uma ânsia por diagnósticos, porque existe uma ânsia por respostas, que muitas vezes só é dada pelo diagnóstico, e não necessariamente é um diagnóstico corretamente elaborado, né? Porque, né, não sei se tem tanto de tanta coisa, né, que as pessoas dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, ou leu no Google, né? Então o diagnóstico também se banalizou nesse sentido, mas se a gente pensar, mulheres são um pouquinho mais da metade da população mundial. Nós somos maioria. Em quase todos os lugares nós somos maioria. E nós somos tratadas como minorias, porque somos minoria em termos de direito, né? Mas é patético pensar que nós somos maioria, né? Eu não queria datar o podcast, mas ontem teve uma manifestação, por exemplo, mulheres se organizaram via Twitter de manhã, de noite tinha manifestação em várias capitais. Não era tanta gente, mas para uma manifestação do mesmo dia, né? A gente é muita gente para se esconder. Nós somos muito mais, né? Mas ainda assim, vivemos um mundo, pelo menos no mundo ocidental, que a gente consegue dizer, no mundo oriental eu não sei dizer, né? Em que homens legislam sobre mulheres. Alguns poucos homens legislam sobre muitas mulheres. E algumas mulheres legislam contra elas mesmas. Suas filhas, suas netas, suas primas, suas sobrinhas. É mais do que patético, né? É revoltante. É revoltante. É revoltante, né? E bom, acho que podemos falar sobre um dos temas que está
na nossa pauta indiretamente, que é a questão da interrupção da gravidez, né, em mulheres, dos E direitos meninas, sobre isso, né? em mulheres e E meninas, tá? crianças, né? A gente tem Uhum, um dado aí bem forte que a maior parte das meninas, das mulheres que engravidam após estupro, são uhum, meninas entre 8 e 14 anos. uhum, 8 anos uhum. é uma criança. Então, assim, tá, é uma legislação em favor da vida de quem? De quem? Né? O que que uma criança de 8 anos vai fazer para lidar com isso? Que trauma, psiquicamente falando, né? O Uhum, que que pode acontecer com uma criança que engravida após um estupro, uma criança de 8 anos, que engravida após um estupro, tem que levar a gravidez de algo que ela nem sabe o que está acontecendo. Ela nem, muitas vezes nem se dá conta que aquilo foi uma violência, porque ela não claro, conhece. claro. Então, o que que isso pode promover dentro daquela estrutura psíquica? Uhum, uhum. Só destruição. O que se espera que vai acontecer? Uhum. Né? Sim, qual é o desejo de quem propõe uma coisa dessas? Qual é o desejo dessa pessoa? Não pode ser o bem, né, da população, o bem não pode ser o bem, né? E quando a gente fala, eu aprendi isso com a minha amiga, né, Adriane Roso, direitos sexuais e reprodutivos, né? Direitos sexuais e reprodutivos são das mulheres. Os homens têm também direitos sexuais e reprodutivos, mas eles exercem isso com muita tranquilidade. As mulheres não, as mulheres, elas não podem nada. Qualquer coisa que uma mulher faça, tem alguém para dizer o que fazer, né? E aí, quando a gente fala desse tipo de violência sexual importante, fortíssima, né? A gente está falando de uma realidade de novo mundial, de que não é só no Brasil esse dado, né? Crianças muito pequenas são expostas à violência desse tipo, que acabam resultando em gestações. E hoje mesmo eu estava escutando a questão, né? Existe um prazo regulamentado por lei. No Brasil existe esse prazo, em outros países não tem prazo. E a gente tem visto esse retrocesso também em alguns estados dos Estados Unidos, né? De que a mulher tinha o direito de legislar sobre o seu corpo e deixou de ter, ou vem deixando de ter, né? Mas de que muitas vezes quem passa por uma violência dessas não tem noção, como tu disse, nem da violência e nem do que está acontecendo depois. Uhum. Algumas meninas só vão se dar conta porque uma barriga cresce lá pelas tantas. E isso já passou daí do prazo da lei. Já passou do prazo proposto em lei. Então, o que tem que acontecer com essa menina? Ela tem que ficar ali? Né? Nós temos o dever de proteger nossas meninas. E temos agora, acho que 6 horas, né? De novo, datando, mas tem movimentação sobre isso, tem manifestação sobre isso, né? Em várias capitais de novo, né? E a gente se sente, eu me sinto, acho que tu também, impotente, né? Porque a gente sabe tudo isso e a vontade que eu tenho é esbofetear um homem que se acha no direito de dizer o que nós podemos ou não podemos fazer. E uma mulher. E algumas mulheres também. Né? Que a gente, né? como tu mesmo disse, tá, né, a bancada. É. E é inevitável, né? Falar, claro. Que tem homens e mulheres legislando sobre isso. E quando a gente fala sobre isso, né, pessoal, a gente tá falando. Estão falando de política. Sim, eu e a Sharon somos pessoas, sim, politizadas, mas não somos pessoas partidárias, não é disso que se trata. A política, né, Sharon, acho que tu é boa para dar essa noção, assim, esse conceito, né? A política é algo muito maior do que um partido, né? Sim, política, tudo é político, né? O corpo é político, né? A política ela vem de um termo, né, que se tratava de polis, que é cidade-estado grego, então tudo acontecia lá. Então, política significa isso, tudo que acontece na vida cotidiana, na vida urbana. Então, ser politicamente, né, orientado é importante. Claro. Não significa ser partidário. E não é contra, a favor, preto, branco. Política não é isso. Não. Né? Política é reflexão, é complexidade. Né? É a curiosidade para o bem. Né? Para a criação. Para a criação, né? Não a curiosidade de fofoquinha. Exato. Né? Então, e é necessário, não adianta a gente demonizar a política, né? Nós precisamos de política, vamos ver como é que vai viver numa sociedade. Exato. Precisamos da política, ela é necessária, ela é importante, dizer, então eu tava tudo no mesmo saco, também não adianta. Né?
precisamos falar sobre isso. Não adianta ignorar e se tornar estúpido. Exato. Né? E aí ficar na fake news. Porque aí recebe no WhatsApp. Uma coisa Alguém absolutamente diz, superficial. Alguém diz que diz. Olha só que absurdo, vai acontecer isso e ninguém nem sabe de onde saiu aquilo, né? Vão comer cachorro, né? Porto Alegre, bom exemplo, vamos datar Porto Alegre, né? Para quem não sabe, né? Houve uma situação em Porto Alegre, alguns anos atrás, numa corrida eleitoral, de que um determinado concorrente à vaga disse que se a outra concorrente assumisse o cargo, as pessoas comeriam cachorro. E teve gente que acreditou. Não, ele não disse, ele botou carro de som. Carro de som dizendo isso, pra né? Passar. Inclusive esse mesmo cidadão que hoje destrói a nossa cidade, mas é só um parênteses. Isso. Né? Então... E as pessoas acreditaram que ia comer cachorro. Então assim, a política tem tudo, a política tá aqui na água. Inclusive, né? Tem um negócio que tem política, é água, né? Então, tá aqui na água, tá aqui, né? No que a gente diz, no como é que a gente anda, como, né? Como a gente trabalha. Assim, porque eu não penso nisso, isso aqui eu só trabalho. O fato de tu só trabalhar e não pensar nisso também é política. Né? O fato de tu ter que trabalhar das 8 às 8 e pegar 4 horas de ônibus também é política. Né? E se a gente puder trazer um pouquinho de crítica para as pessoas, eu acho que é o mínimo, porque é a nossa obrigação enquanto profissional de saúde mental, porque as pessoas chegam para nós doentes. E elas chegam doentes não só pelas relações pessoais delas, que são sempre muito importantes, mas elas chegam doentes pelas relações sociais, né? Sociais. Tem pessoas que sofrem preconceito, tem pessoas que sofrem por não terem condições financeiras suficientes, né? E nós precisamos cuidar da saúde mental das pessoas em todos os níveis. E aí... É um dever, a gente jurou isso. A gente jurou. E a gente tá aqui falando, né? Tentando trazer um pouco de reflexão, né? É cumprir o que a gente jurou. Porque a gente não pode ajudar todas as pessoas individualmente. Então, nós gostaríamos muito que ao escutar o que nós trazemos, pudesse trazer um alento, né? E como psicólogas, né, Erika? Não dá para tratar alguém na clínica se a pessoa tá com fome. Se a pessoa tá com medo de ser assaltada. Se a pessoa não é atendida nas suas necessidades básicas. Não tem como. Então, o primeiro tratamento, assim como para um bebê recém-nascido, é o básico, né? É alimentar, né, esquentar, né, as primeiras coisas. Aí depois, sim. Né? Então, acho que falar sobre isso é fundamental, porque é nosso papel também. Exato, né? E uma característica do psicólogo, e uma coisa que me trouxe para a psicologia, é poder ser crítico, né? É poder olhar as coisas e dizer, não, isso aqui não tá legal, né? O que às vezes é pervertido também, né? Isso, tirou da minha boca, vai lá. Como tudo, né? Eu acho que a perversão no sentido de perverter, como diria a professora, né? Perverter a ordem das coisas, né? Então, assim, há uma perversão, inclusive dentro, né, da psicologia, sobre o que se deve, o que se não deve, o que tem que fazer, o que pode falar, o que não pode. Sim, temos alguns colegas que nós vivemos por aí, aqui em outros estados, com condutas éticas muito preocupantes, né? E isso é perverter. Até a própria questão da crítica, uma coisa é ser crítico, outra coisa é ser chato. Né? Isso tem um monte. Né? O palpiteiro, não é para dar palpite, aí é a curiosidade vazia do Bion, né? A psicologia, ela vem. Aliás, eu vi outro dia um Reels, não sei se eu não te mandei, de um carinha dizendo, né? Porque a sociedade tá assim, tá assado. Super bom o vídeo até um ponto. Aí daqui a pouco ele diz, e aí tu vai fazer terapia para te adaptar a essa sociedade, não sei quem vai pagar terapia para te adaptar a essa sociedade. Só que ele está num conceito de 1960, quando a psicologia foi criada no Brasil, o conceito é promover a adaptação do sujeito à sociedade. Não é. A adaptação não é as amarras sociais, não é moldar o sujeito para que ele baixe a cabeça. A psicologia já foi usada em algum momento, em algum contexto, em algum país para isso, sim. Né? A gente sabe, mas não é, eticamente não é isso que se faz hoje. Né? Ao contrário, inclusive. Exato, né? Não é adaptar para a pessoa se moldar, é que ela ajudá-la a sofrer menos. Nós não vamos mudar o sistema econômico mundial, mas nós vamos ajudar a pessoa a viver ali dentro de uma maneira melhor, não ser passiva e submissa. Não é isso que a gente ajuda as pessoas a fazer. Não, vai para terapia para aprender a engolir sapo. Nunca.
Jamais, né? É por isso que às vezes a família acaba nos odiando. Exato, né? Outra, né? Sem falar só mal da internet, né? Tem outros memes que dizem, como é que é? Tinha um negocinho, né? A pessoa, um cimento todo feitinho, eu saindo da terapia, e aí encontrando a minha família, e todo mundo pisoteando no cimento, né? Já se tem hoje também uma noção de que às vezes nós precisamos nos independizar das famílias de uma forma às vezes bastante forte, né? Às vezes as famílias que tem que ser a base, que tem que ser, né? Enfim, a nossa referência nem sempre são. Né? E não dá para romantizar isto. Nem sempre se pode contar com essas figuras parentais. Porque não pode, porque essas pessoas estão doentes, porque essas pessoas têm suas dificuldades. Não é culpar os pais, não é, nunca será, vocês nunca vão ouvir a gente culpando pai e mãe, mas é aquilo, alguns pais, todos os pais dão o que podem dar. Não dão nem a mais e nem a menos. Só que às vezes o que os pais podem é diferente do que a criança esperava, da expectativa dela. Ela vai se frustrar, ela vai sofrer, mas vai seguir. E às vezes, né, a gente também sabe que existem pais que são abusivos, né? Porque são pessoas. Pai e mãe, antes de ser pai e mãe, são seres humanos. E podem ser seres humanos tão machucados que acabem machucando os seus. Né? Não justifica, porém explica, né? Não justifica que violências devam acontecer, porque falar sobre mulher, sobre corpo da mulher e sobre por que odiar uma mulher, no mínimo odiar porque inveja a sua capacidade, né? Falar sobre isso nos remete à família, é inevitável, né? Porque muitas das violências acontecem dentro das famílias, né? Ou com pessoas muito próximas. Acho que tudo que nós estamos falando aqui se trata do desenvolvimento, como hoje pessoas, homens e mulheres, sobretudo homens, são capazes de uma vontade de destruição tão grande assim, né? Da onde vem isso? Então, a gente lança algumas hipóteses, né, sobre essa estrutura de personalidade que tem ali, como tu disse, do Bion, né, que traz a ignorância, que traz a estupidez, que traz a curiosidade, a falta dessa curiosidade destrutiva, o quanto isso está estruturado em algumas personalidades. Isso. E isso vem inevitavelmente do desenvolvimento e inevitavelmente da infância. Crianças vão ser filhas de pessoas com dificuldades emocionais, com dificuldades, com comportamentos muito primitivos, que vão acabar cometendo excessos, só que alguns excessos vão ser mais prejudiciais do que outros, né? E aqui a gente está falando de violência de ordem sexual também, né? Que é algo que é muito difícil da gente mensurar, né, o impacto que isso tem na vida das pessoas, mas nesse caso, né, específico, de quando isso resulta numa gravidez indesejada, né, é muito penoso pensar que uma mulher tenha que carregar a história de uma violência e mais um filho, né, filho que é para ser uma coisa tão desejada, tão maravilhosa, tão boa, né? E não só um filho, né, a marca da violência, a marca de um filho que é fruto dessa violência e talvez uma prisão de 20 anos, enquanto quem a violentou, 10. 10. E se tanto, né? Se fica, né? Então não tem explicação. Não tem. Que explicação tem isso? A gente tá tentando, mas não tem. Tem. Destrutividade. Um ser humano tão primitivo, tão né, tão ruim, né, que só o que um ser humano assim consegue expelir é ruindade, né, é um ódio às mulheres. Porque o ódio, pro Freud, o ódio é o contrário do amor. E por ser contrário ao amor, tem a mesma intensidade. O que a gente chama de não amar, ele chama de indiferença. Se eu não amo uma coisa, eu sou indiferente àquela coisa. Agora, se eu odeio aquela coisa, eu tenho a mesma força do amor. Então, se eu odeio porque aquilo não me deu o que eu queria.
Né? Porque se tá tudo bem pra mim, eu tenho indiferença. Tá ali também nos 3 textos sobre a psicologia do amor. Sim, tem investimento libidinal ali. Isso, tem prazer ali. Tem um gosto. Não, eu só tô fazendo isso porque pelo... Não é pelo bem. É pela maldade. O ser humano, vamos lá, em essência, se é que existe uma essência para a psicanálise, não existe, mas eu estou falando de um ponto de vista também existencial, né? Eu entendo o ser humano, e nós falamos sobre isso no outro episódio, com uma base, né, psicológica a partir da pulsão de morte, a partir do ruim, né? A gente tem que se esforçar muito para ficar bom, né? Porque se tu criar uma criança jogada tipo bicho, fazer os horrores que a gente sabe, vai pular, vai morder, vai bater, vai xingar, vai quebrar tudo. Se tu deixar pelo instinto, pela pulsão, é isso que vai acontecer, não é? Tá aí os desenhos pra provar, né? Tá aí os desenhos pra provar, exato. Bigorna no Papaléguas, aquela coisa toda, né? Se deixar solto, é isso que se cria. Né? Então é muito difícil criar alguém com responsabilidade. E aí quando eu vejo um adulto, né, sentado nos seus tronos de poder, legislando sobre o corpo alheio, eu só penso que tamanha maldade tem que vir de uma criança não cuidada, no mínimo, né? Uma criança autorizada a tudo, que é a base da psicopatia. A criança ser autorizada a tudo. É um grande bebê, né? É um bebê sentado no seu trono. Né? Que tem que acabar com 2 anos, isso tem que acabar. Se não acabou é porque essa pessoa está inadequada. Isso não só nos tronos de poder político, mas em qualquer trono de poder que as pessoas se coloquem, né? Se sentar em cima do poder e dizer, olha só como o meu pinto é grande. Porque se o pinto é grande, não precisa mostrar. Quem tem pinto grande não mostra. Não precisa ficar exibindo. É ou não é? Então, quando começa essa coisa assim de exibir muito, de cara, vamos questionar. Né? Se eu preciso falar da minha capacidade, não sei se ela é tão evidente, né? Se eu preciso falar dela, olha só como eu tenho poder, viu? Talvez eu não tenha tanto, né? Bem provável que não, né? Chico Buarque. Ou Vinícius de Moraes? Vinícius de Moraes. O homem que é, não diz. O homem que diz, não é. Não é. Chico cantou, né? Cantou, mas acho que quem escreveu foi... Então não errei completamente, né? E é isso, né? É isso. Acho que um pouco da gente querer estar aqui hoje é falar de uma revolta, é aproveitar um timing de uma situação, né? Que vai se estender ainda por um tempo, mas é poder falar sobre... E acho que a gente como mulher, né, Sharon? Eu às vezes me sinto muito desanimada, assim, de... Pô, sabe? Que difícil, né? Que difícil escutar certas coisas e participar de certas coisas, né? Eu acho que desânimo é a palavra, assim, né? A vontade de desistir, às vezes, né? Né? Porque... E quanto mais a gente estuda, quanto mais se lê, é mais angustiante. Claro que é mais... A minha acalma. Saber Sim. disso e falar disso, né? Me dá um alento de Sim. saber assim, não, tá aqui. Né? Isso aqui, isso tá explicando. Eu não tô louca. Não tô louca, né? Então, falar disso também é um espaço de saúde para mim e para ti, eu Para acho. elaborar, sim. Mas todo podcast tem uma base egoísta. É falar de si e tentar elaborar coisa. Não é por acaso que tanto podcast surgiu na pandemia. Porque a gente precisava elaborar tudo que estava acontecendo, todo mundo, né? Como é que é? A influenciadora que não influencia nada, né? Exato. Não influencio nem o meu chinelo lá em casa, né? Não é esse caráter que o podcast tem. Não é. Nosso caráter é falar uma para outra e para vocês, que a gente sabe que tem uma audiência. Nós temos uma audiência muito cativa, entendeu? Muito cativa. 1000 agradecimentos hoje quando eu postei ali. Hoje vai ter podcast. Eu vi, vai, quando, aonde, que horas? Porque eu não botei a hora, né? Então, quando, onde, que horas? Então, a gente tem uma galerinha que eu sei que super considera o que a gente fala. E a nossa ideia é falar do pouco que a gente aprendeu, né? Porque eu chego, né, a esse ponto da minha carreira, assim, que é muito tempo, né? Quando a gente pensa... Hoje eu conversei com um médico com o quê? Com 60 anos de carreira, né? Uma pessoa incrível. Mas eu tenho 25 anos de carreira, né? Tenho, não sei fazer conta, 1/3 do tempo dele. De humanas. Total. Né? Um terço da formação dele, do tempo. Mas eu também me sinto cansada muitas vezes, né? Porque é muita dor, é muito sofrimento. E são situações que a gente não alcança. Né? Psicologia não resolve tudo.
A gente tem, né? Acho que o Green fala isso, né? Sobre o masoquismo de vida. Que tem que ter, né? Só um masoquismo de vida, assim, né? Pra nos fazer lidar com tanta dor e escutar tanta dor e trabalhar com isso e querer achar uma explicação. E não desistir. E não desistir, né? Eu lembro sempre dessa minha amiga que fala sobre os direitos reprodutivos, estuda isso, aprendi esse termo com ela, né, há muitos anos atrás. Ela é da psicologia social e ela é um exemplo de mulher de não desistir. E hoje ela postou um negócio no Instagram falando de 4 mulheres, obviamente que ela não identificou, 4 mulheres que ela conheceu que foram violentadas sexualmente. 4 mulheres. Ela disse: nenhuma dessas 4 os estupradores estão presos. E todas elas estão presas a isso para sempre. Porque não há terapia que resolva. Até alivia, ameniza. Mas fica como tudo. Como qualquer experiência. Qualquer experiência. As experiências que a gente vive, elas são elaboradas psicologicamente, mas elas não desaparecem. Mas elas são elaboradas, a gente tenta... Mas essa é uma experiência de muita dificuldade de elaboração. Você aprende a viver apesar de. Isso. Né? Com aquilo, né? Aquilo ali não é apagado. Nem tem que ser apagado, porque faz parte da história, acaba fazendo parte, né? Mas é aquilo, né? Todo mundo conhece um abusador, né? Todo mundo conhece uma mulher que foi abusada. Sim. Porém, pouco se conhece o abusador. Ninguém conhece o abusador. Exatamente. Ninguém conhece. Aí eu me lembrei do movimento Me Too, né? Lembra dos Estados Unidos? Que ano é aquele movimento? Tu lembra? Não me lembro. Não me lembro, deixa eu procurar aqui rapidinho. O movimento Me Too, o que é, né? Para quem não conheceu, partiu de uma situação de abuso, de assédio com algum ator, alguma atriz de Hollywood, alguma coisa assim, e aí meio que a opinião pública ficou do lado do cara, e aí mais mulheres começaram a falar: não, mas esse cara também me abusou, e aí começou o movimento Me Too, eu também. Só que aí isso tomou um volume mundial de que todas as mulheres entraram no Me Too, não só em relação àquela figura específica de abusador, né, mas que todas as mulheres... Com alguma história de abuso. Com uma coisa de se encostar sem pedir, de puxar sem pedir, de novo, de poder legislar sobre o corpo da mulher. É mulher, eu pego, eu puxo, eu beijo, e aí vem o não é não, né? Vem o Me Too. Por que tudo isso? Porque nós somos diariamente abusadas. Em qualquer coisa, inclusive no trabalho quando ganha menos. Né? E eu já passei por uma situação de assédio, né, moral no trabalho por uma mulher. É de matar, né? É de matar. E é de matar e com vontade de morrer, né? Né? E a gente entende por que as pessoas têm vontade de morrer. Sim, né? Completamente. Porque às vezes a dor é tão grande, né? Então, assim, acho que procurar esses meios como nós aqui conversando é essencial. Nesses momentos me dá um alento. O movimento Me Too é de 2006. 2006, eu não achava que era tão antigo. Né? Sempre tem, agora tu falou do movimento Me Too e que aparecem, né? A gente tá falando, sempre conhecemos alguma mulher que foi abusada, mas nunca um abusador. Porque os abusadores, no geral, têm os seus capangas, né? Tem os seus... protetores. Sempre tem um amigo pra tirar do enrosco, né? Uma grande fortuna. Pai, uma mãe ou um pai que não acreditam, que passam a mão, né, na cabeça. Ou que sabem quem é seu filho e ainda assim passam a mão na cabeça. E aí o conceito de psicopatia, ele é bem interessante da gente pensar nesse cenário, porque aquilo que nós falamos antes, né? É muito mais fácil criar um psicopata do que o contrário. Né? Muito mais fácil. Ser pai e mãe decente, ser um cuidador decente é muito difícil, dá muito trabalho. Muito trabalho. E exige uma certa abnegação da nossa própria personalidade. Porque se eu fico mantendo a minha personalidade em primeiro plano, numa formação narcísica, eu estou esquecendo da necessidade daquele outro ser. Né? Então, realmente, cuidar do outro envolve eu ficar em segundo plano, muitas vezes, para cuidar do outro. As áreas da saúde são assim também, e a criação de crianças é assim também. Quando eu preciso estar à frente,
eu estou deixando o objeto a ser cuidado, eu estou deixando para trás, e ele tá podendo fazer o que ele quiser. Né? Mas nós teremos... Esse podcast podia durar 24 horas, né? Psicopatia, então, pode ser o próximo tema, né? Nós vamos, em algum momento, trazer algumas convidadas da lei, né, para falar com a gente sobre isso, porque tem coisas que nós não podemos falar, mas que outras áreas podem. Nós não sabemos tudo, né? Isso não nem sabemos quero. nada. Nossa, que responsabilidade. Não, só sei que nada sei. Exatamente. Né? E em não sabendo nada, a gente encerra, então, né? Terminamos como iniciamos, sem saber tudo. Sem saber tudo. Ou quase nada. Ou quase nada. Tá, gente? Obrigada, né? Como sempre, pela companhia nesses dias aqui conosco. Nos sigam nas redes. Vamos pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal do YouTube, fica bom para nós, né? Que daí o nosso conteúdo vai chegando a mais pessoas. Já tem chegado muito, a gente super agradece também para quem tem colado na gente nessa nossa nova parte do projeto, né? Então, se tu gostou, né? Nos ajuda, como é que é? Clica, comenta, curte, comenta e compartilha. E se inscreve no canal. Ativa o sininho, não sei o que mais, né? Toda essa coisa arada aí, né? Que é bacana. A gente tem ido longe, assim, tanto com o vídeo no YouTube, quanto com o áudio lá no Spotify. Então, sigam compartilhando a gente tem gostado muito de receber também. A gente recebe pergunta, a gente recebe gente conversando, é bem legal. Muitas das coisas que a gente traz pra cá, muita gente trouxe pra nós. Vamos dar um tempo pra eles se inscrever no canal? Se inscreve no canal. 5, 4, as 3, centenas 2. de pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo ao vivo aqui. Tá? Isso, obrigada, gente. Beijo, tchau. Até a próxima.